Sabia que um simples erro na sua cozinha pode ser a verdadeira razão pela qual a sua masculinidade desapareceu? A maioria dos homens com mais de 60 anos pensa que o problema começa lá em baixo, mas a verdade é que começa aqui mesmo, na sua corrente sanguínea. E a parte chocante é esta. Quando adiciona apenas um ingrediente natural a algo tão comum como o bicarbonato de sódio, o seu corpo pode reacender o fluxo sanguíneo, aumentar o óxido nítrico e trazer de volta o tipo de firmeza que pensava ter desaparecido para sempre, mesmo que tenha 80 anos. O meu nome é Sofia Almeida. Sou urologista certificada e há mais de 30 anos ajudo homens por toda a América a restaurar a sua vitalidade, confiança e desempenho sem depender de pílulas ou tratamentos arriscados. Tenho visto transformações incríveis em homens que tinham perdido a esperança e hoje quero partilhar consigo uma das descobertas mais simples que vi em toda a minha carreira. Aqui está o paradoxo. Algo tão barato e inofensivo como o bicarbonato de sódio, algo que provavelmente usa há décadas, pode tornar-se uma ferramenta poderosa para a saúde masculina quando combinado com um único composto natural. Juntos, eles desencadeiam uma reação em cadeia biológica que desperta a capacidade natural do seu corpo para funcionar. Neste vídeo, vou mostrar-lhe exatamente como esta mistura simples funciona, porque melhora o fluxo sanguíneo naturalmente e como milhares de homens na casa dos 70 e 80 anos a estão a usar para recuperar as suas ereções sem medicamentos ou constrangimento. Fique comigo até ao fim, porque vou revelar precisamente o que adicionar ao seu bicarbonato de sódio, como funciona dentro do seu corpo e a forma segura e natural de se sentir novamente um homem, independentemente da sua idade. Antes de começarmos, certifique-se de clicar no botão de subscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, nunca mais perderá outra dica de saúde masculina concebida para o ajudar a sentir-se mais forte, mais confiante e mais vivo em qualquer idade. E se esta mensagem lhe diz algo, digite 1 nos comentários, se não, digite 0 para me dizer como posso tornar estes vídeos ainda mais úteis para si. Agora, vamos à verdade que todo homem merece compreender. Antes de poder resolver o problema, tem de saber por que acontece. Comecemos com a primeira e mais importante pergunta. Porquê é que as ereções diminuem com a idade? E o que realmente se passa dentro do seu corpo quando isso acontece? Porque as ereções diminuem com a idade. Quando era mais novo, uma ereção não era algo em que tivesse de pensar, era automática. O seu corpo respondia naturalmente, com confiança, sem hesitação. O sangue corria facilmente através de artérias abertas e flexíveis, enchendo cada vaso como um rio forte depois da chuva. Mas com o passar dos anos, esse rio começa a abrandar. As artérias que antes transportavam vida e força começam a enrijecer, as paredes a estreitar e o fluxo a enfraquecer. Não é porque tenha feito algo de errado, é simplesmente a forma como o tempo e a vida moderna afetam o corpo masculino ao longo de décadas. Pequenas mudanças acumulam-se. Stress, alimentos processados, falta de movimento, até mesmo medicamentos. Cada um deixa a sua marca nos seus vasos sanguíneos. Esta acumulação gradual de placa e resíduos ácidos dentro da sua corrente sanguínea torna mais difícil para o óxido nítrico, a molécula vital que diz às suas artérias para relaxarem, fazer o seu trabalho. Sem óxido nítrico suficiente, o seu corpo luta para enviar sangue para onde é mais necessário. E o que começa como ereções mais fracas ou dificuldade ocasional, eventualmente torna-se um padrão que parece permanente. Mas há algo que vi inúmeras vezes na minha clínica. O corpo nunca se esquece verdadeiramente de como funcionar. Só precisa de ajuda para se lembrar. Assim que restaurar o equilíbrio na sua química sanguínea, a sua circulação começa a despertar novamente e essa confiança perdida começa a regressar naturalmente. Portanto, a verdadeira questão não é se o seu corpo ainda consegue fazê-lo. É como desbloquear esse potencial novamente. E, acredite ou não, a resposta pode estar silenciosamente no armário da sua cozinha à espera que a redescubra. 2. Porque o bicarbonato de sódio é importante para a saúde masculina. Ao longo dos anos, vi inúmeros homens a gastar milhares de dólares à procura de soluções complicadas, enquanto a verdadeira resposta estava silenciosamente na sua despensa. O bicarbonato de sódio, algo tão comum, tão subestimado, tem uma capacidade incrível de ajudar o corpo masculino a curar-se por dentro. Quando comecei a estudá-lo, estava cética. Como poderia algo usado para cozinhar ou limpar fazer alguma diferença na saúde masculina? Mas a ciência não mente. À medida que envelhecemos, o nosso sangue torna-se lentamente mais ácido.
Essa acidez danifica o revestimento delicado dos nossos vasos sanguíneos, os mesmos vasos responsáveis por transportar sangue vivificante para o seu coração, o seu cérebro e sim, o seu pénis. Quando o corpo se torna demasiado ácido, a produção de dióxido nítrico cai drasticamente e é aí que os homens começam a perder a sua força natural. O bicarbonato de sódio, ou bicarbonato de sódio, atua como um agente alcalinizante suave, ajuda a neutralizar o excesso de ácido, apoia os seus rins e cria um ambiente mais saudável para que o seu sangue flua livremente novamente. Vi pacientes que começaram a usá-lo em pequenas quantidades controladas a notar mudanças reais, menos fadiga, mais energia e até ereções matinais mais fortes. Não funciona como uma pílula. Funciona como a natureza pretendia, gradualmente, de forma constante, restaurando o equilíbrio do sistema que o tempo desregulou. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Quando combina bicarbonato de sódio com um simples ingrediente natural, o seu poder multiplica-se. Juntos, eles criam uma reação química dentro do seu corpo que abre os vasos sanguíneos e desperta a sua vitalidade masculina. Então, vamos falar sobre esse ingrediente secreto, aquele que transforma este pó do dia-a-dia numa ferramenta potente para restaurar a masculinidade. 3. A adição secreta sumo de limão. Quando descobri pela primeira vez o que acontece quando se mistura bicarbonato de sódio com sumo de limão fresco, fiquei genuinamente espantada. É uma daquelas combinações simples que parecem demasiado fáceis para serem poderosas, até se perceber a ciência por trás dela. Quando se espreme limão fresco em bicarbonato de sódio, ocorre uma reação química natural, produzindo algo chamado citrato de sódio. Isto não é apenas uma efervescência inofensiva. É uma transformação que cria um composto capaz de apoiar a saúde dos vasos sanguíneos e melhorar a circulação em todo o corpo. O sumo de limão por si só é um dos maiores presentes da natureza. É rico em vitamina C, potássio e antioxidantes vegetais que protegem as delicadas paredes internas das suas artérias contra a inflamação e o stress oxidativo. Quando combinado com o bicarbonato de sódio, esta dupla não limpa apenas a sua cozinha, ajuda a limpar a sua corrente sanguínea. Reduz suavemente a acidez, apoia a desintoxicação do fígado e aumenta a capacidade do seu corpo de produzir óxido nítrico, a molécula que permite que os seus vasos sanguíneos se abram e deixem a vida fluir livremente novamente. Lembro-me de um dos meus pacientes mais velhos, o Tomás, que começou a beber esta mistura todas as manhãs. Em poucas semanas, ele disse: "Doutora, parece que a minha circulação acordou." A sua energia melhorou, a sua confiança regressou e pela primeira vez em anos sentiu-se jovem novamente. Mas o que é verdadeiramente fascinante é o que acontece a seguir. Assim que esta mistura entra no seu corpo, desencadeia uma série de mudanças internas que vão muito além do que pode saborear ou sentir nesse primeiro golo. Vamos ver mais de perto como esta reação funciona dentro de si e porque pode ser a chave natural para reavivar a sua força. 4. Como isto funciona dentro do corpo. Quando bebe a mistura simples de bicarbonato de sódio, sumo de limão e água, algo notável começa dentro do seu corpo, silenciosamente, quase invisivelmente no início. À medida que a mistura chega ao seu estômago, neutraliza o excesso de ácido e começa a restaurar o equilíbrio em todo o seu sistema. O bicarbonato de sódio alcaliniza suavemente o seu sangue, aliviando a pressão sobre os seus vasos e ajudando os seus rins e fígado a eliminar as toxinas que o têm sobrecarregado durante anos. Entretanto, o sumo de limão fornece vitamina C e flavonoides que fortalecem os seus vasos sanguíneos e reduzem a inflamação. Juntos funcionam como uma equipa de limpeza natural para o seu sistema circulatório. Em poucos dias, a sua química sanguínea começa a mudar. As paredes das suas artérias tornam-se mais relaxadas, os seus níveis de dióxido nítrico aumentam e o sangue rico em oxigênio começa a mover-se mais livremente por todo o seu corpo. Esse fluxo melhorado não ajuda apenas o seu coração. Chega aos vasos mais pequenos e delicados, incluindo aqueles que alimentam o seu pênis. Pode começar a sentir-se mais alerta, mais enérgico, talvez até notar aquela familiar firmeza matinal a regressar. Não é magia, é o seu corpo a lembrar-se de como funcionar, da forma como foi concebido para o fazer. Tenho visto esta transformação inúmeras vezes. Homens que pensavam que os seus melhores anos tinham ficado para trás, a redescobrir de repente uma vitalidade que acreditavam estar perdida para sempre. Mas isto é apenas o começo. Porque assim que compreender o que está a acontecer dentro do seu corpo, verá porque tantos homens que experimentam isto obtêm resultados que surpreendem até os seus médicos.
E as histórias que eles partilharam são nada menos que inspiradoras. 5. Resultados reais de homens reais. Ao longo dos anos tenho visto este método simples mudar vidas de formas que ainda me comovem. Um dos meus pacientes, o Roberto, tinha 78 anos quando veio ter comigo pela primeira vez. Ele tinha tentado de tudo, medicamentos, suplementos, até injeções caras, mas nada lhe devolveu a força natural que outrora teve. Quando lhe apresentei a rotina do bicarbonato de sódio e limão, ele sorriu educadamente, mas pareceu cético. 2 meses depois, esse mesmo homem entrou no meu consultório com lágrimas nos olhos e disse: Doutora, acordei com uma ereção matinal pela primeira vez em mais de uma década. Não se tratava apenas da mudança física, tratava-se da esperança que regressou ao seu rosto. Depois havia o Carlos, de 72 anos, um professor reformado que se sentia envergonhado até de falar sobre a sua condição. Depois de iniciar este regime e adicionar exercício ligeiro, ele disse-me que se sentia vivo novamente, a sua energia estava de volta, a sua confiança restaurada e a sua relação com a esposa renovada. Estas histórias não são raras. Estão a acontecer todos os dias a homens que finalmente compreendem que a idade não define a masculinidade. Sempre que ouço um homem dizer pensei que era demasiado velho para isto, eu lembro, o seu corpo está à espera para se curar, só precisa do apoio certo. O que é poderoso neste método não são apenas os ingredientes, é a química da renovação a acontecer dentro de si. E quando descobrir porque esta combinação funciona ainda melhor depois dos 60, compreenderá porque a natureza dá sempre aos homens uma segunda oportunidade. 6. Porque isto funciona ainda melhor depois dos 60. Como urologista, aprendi algo extraordinário sobre o corpo masculino em envelhecimento. Ele não perde o seu poder, simplesmente se esquece de como usar ela. Depois dos 60, o seu metabolismo abranda, as suas hormonas mudam e o seu sangue torna-se ligeiramente mais ácido. Essa pequena mudança desequilibra tudo. A sua energia, a sua resistência e a sua capacidade de manter uma ereção. Os órgãos que antes filtravam os resíduos sem esforço, como os seus rins e fígado, começam a trabalhar um pouco mais. E com o tempo, a acumulação de ácido e inflamação danifica silenciosamente o revestimento delicado dos seus vasos sanguíneos. É por isso que tantos homens depois dos 60 lutam com má circulação e testosterona mais baixa. É aqui que a combinação de bicarbonato de sódio e limão se torna tão notável. Apoia o seu corpo exatamente onde a idade o tornou vulnerável. Ajuda os seus rins a eliminar o ácido de forma mais eficiente, alivia a carga sobre o seu fígado e melhora a suavidade das paredes arteriais. Com menos acidez, as suas células produzem óxido nítrico mais livremente, a mesma molécula que permite que as ereções aconteçam naturalmente. E quando a circulação melhora, o oxigênio e os nutrientes chegam a todos os órgãos, incluindo aquele que define a vitalidade de um homem. Tenho visto homens na casa dos 70 a dizerem-me que de repente se sentiram mais leves, dormiram melhor e até sentiram uma faísca que pensavam ter desaparecido há décadas. Os seus corpos não estavam a falhar, estavam simplesmente a recordar o equilíbrio. Mas por mais poderosa que seja, esta mistura é apenas parte da história. Porque a verdadeira questão que todo homem faz a seguir é como a uso de forma segura e eficaz para obter os melhores resultados. Vamos falar sobre isso a seguir. 7. Como fazer e usar de forma segura. Quando comecei a recomendar esta mistura aos meus pacientes, sempre lhes lembrava que os remédios da natureza funcionam melhor quando usados com cuidado e respeito. Não se trata de tomar mais ou forçar mais, trata-se de dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para se reequilibrar. A receita é simples. Peguem meia colher de chá de bicarbonato de sódio, espremam o sumo de meio limão fresco e misture num copo de água à temperatura ambiente. Deixe ferver, mexa suavemente e beba logo de manhã, idealmente com o estômago vazio. Faça isto 3 a 4 vezes por semana, não todos os dias. Esse pequeno ritmo permite que o seu corpo se ajuste naturalmente sem sobrecarregar o seu sistema. Muitos dos meus pacientes mais velhos dizem-me que sentem os efeitos dentro de algumas semanas. Alguns notam uma digestão mais leve, energia mais consistente ou uma subtil sensação de clareza e calma. Outros mencionam o regresso daquela confiança tranquila pela manhã. Prova de que o fluxo sanguíneo está a voltar à vida. Mas o que realmente faz isto funcionar é a consistência, não a velocidade. Curar o corpo masculino nesta fase da vida é sobre paciência e equilíbrio, não soluções rápidas.
Claro, eu sempre aconselho cautela. Se tiver problemas renais, pressão arterial descontrolada ou tiver a tomar certos medicamentos, fale primeiro com o seu médico. Trata-se de restauração, não de risco. E assim que começar isto com segurança, começará a sentir o seu corpo a responder de formas poderosas. Mas a verdade é que a recuperação física é apenas metade da jornada. A outra metade é emocional. E é aí que a verdadeira transformação começa. 8. A verdade emocional. Recuperar a dignidade e a confiança. Depois de 30 anos a tratar homens, aprendi que a disfunção erétil raramente é apenas uma condição física. É profundamente emocional. Tenho visto a dor nos olhos de um homem quando ele diz que sente que perdeu uma parte de si mesmo. A frustração, o constrangimento, a distância silenciosa que cresce entre os parceiros pode desgastar a confiança como a água a erodir a pedra e, no entanto, o que eu sempre digo aos meus pacientes é isto. O seu valor, a sua masculinidade, a sua identidade como homem não desaparecem com a idade. Eles apenas ficam enterrados sob anos de stress, desapontamento e silêncio. Quando o fluxo sanguíneo começa a regressar e o corpo começa a responder novamente, algo poderoso acontece. Vê-se na forma como um homem se ergue mais alto, na faísca que volta à sua voz, no pequeno sorriso privado que diz "eu ainda sou eu". É assim que a verdadeira cura se parece. Não se trata apenas de direções mais fortes. Trata-se de restaurar o orgulho e a confiança que fazem um homem sentir-se completo. Testemunhei isto tantas vezes que nunca deixa de me comover. Aquele primeiro momento em que um paciente me diz "doutora, sinto-me eu mesmo novamente", vale mais do que qualquer receita já escrita. E aqui está a verdade. O seu corpo segue a sua mente. Quando o seu espírito acredita na recuperação, o seu corpo ouve. É por isso que a parte seguinte é tão vital como a própria mistura. Porque para que esta transformação dure, precisa dos hábitos diários que mantêm a sua circulação forte e a sua masculinidade viva. Vamos falar sobre eles a seguir. 9. Hábitos de vida de apoio. Ao longo dos anos passei a entender que nenhum remédio único pode restaurar a força de um homem se os seus hábitos diários estiverem a trabalhar silenciosamente contra ele. A verdade é que o corpo está sempre a ouvir o que come, como se move, como descansa e até o que acredita sobre si mesmo. Quando os homens começam a usar a mistura de bicarbonato de sódio e limão, eu sempre lhes lembro que não é apenas uma bebida. É um sinal para o corpo de que a mudança está a chegar e que é hora de apoiar essa mudança com escolhas pequenas e consistentes. Comece com a hidratação. A maioria dos homens não percebe como a desidratação engrossa o sangue e abranda a circulação. Beber água suficiente, cerca de 6 a 8 copos por dia, ajuda o seu coração e as suas artérias a manterem-se flexíveis. A seguir, mova o seu corpo todos os dias, mesmo que seja apenas uma curta caminhada depois do pequeno almoço. O movimento é um remédio para o fluxo sanguíneo e mantém os caminhos para a sua masculinidade abertos e vivos. Coma alimentos que aumentam naturalmente o óxido nítrico, como beterraba, espinafres e romãs. Estas são as ferramentas da natureza para manter as suas artérias flexíveis e não se esqueça do sono. O sono profundo e reparador é quando o seu corpo produz testosterona e se repara de dentro para fora. Cada um destes hábitos funciona como um parceiro silencioso para a mistura simples que bebe de manhã. Eles ajudam o seu corpo a manter o equilíbrio, a construir resistência e a proteger a sua saúde muito depois do vídeo terminar. Mas talvez a parte mais importante desta jornada não seja apenas física, é compreender porque a esperança e a ciência juntas podem verdadeiramente transformar o seu corpo independentemente da sua idade, e é isso que lhe quero mostrar a seguir. 10. A ciência por trás da esperança. E todo homem que entra no meu consultório faz a mesma pergunta, de uma forma ou de outra: doutora, é realmente possível sentir-se jovem novamente? Tenho visto a dúvida nos seus olhos, o cansaço nas suas vozes. Disseram-lhes demasiadas vezes que a idade significa declínio, que não há como voltar atrás, mas a ciência e a experiência contam uma história diferente. O corpo masculino é notavelmente resiliente. Mesmo aos 70 ou 80 anos, tem a capacidade de curar, de reconstruir e de restaurar o fluxo sanguíneo naturalmente quando lhe são dadas as condições certas. Os estudos sobre o óxido nítrico e a saúde vascular são claros. Quando se reduz a inflamação, se equilibra o pH e se aumenta o fluxo de oxigênio, as suas artérias respondem como se lhes tivesse sido dada uma segunda vida.
Tenho visto homens que mal conseguiam subir um lance de escadas começarem a recuperar a resistência e a força simplesmente melhorando a circulação. E o que é ainda mais notável é a rapidez com que o corpo reage assim que esse processo começa. A produção de óxido nítrico pode aumentar em dias e a elasticidade dos vasos sanguíneos pode melhorar em apenas algumas semanas. É como se o corpo estivesse à espera de permissão para funcionar no seu melhor novamente. É assim que a esperança se parece quando apoiada pela biologia. Não é fantasia, é fisiologia. É por isso que digo a todos os homens, não é demasiado velho e não é demasiado tarde. O seu corpo está a ouvir e está pronto para responder, mas para desbloquear verdadeiramente esta transformação, há uma lição final que todo homem precisa de ouvir, uma mensagem que vai além da ciência e toca o coração do que significa estar vivo. Meu amigo aprendeu que curar o seu corpo é mais simples do que lhe disseram. Com bicarbonato de sódio, limão e cuidado com os seus hábitos diários, pode restaurar o que o tempo levou. Tenho visto isso acontecer vezes sem conta. Homens a redescobrir a força, a confiança e a própria vida. Os seus melhores anos ainda podem começar hoje.